Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Evangelho de São Mateus diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que coloca em prática a vontade do meu Pai, que está nos céus. E usa uma comparação bonita: quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática é como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E esta casa suporta todas as adversidades, porque está construída sobre a rocha. Portanto, a escuta da palavra de Deus é fundamental em nossa vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, te convido a, neste momento, lançar o alicerce da sua vida e da sua casa sobre esta rocha que é Cristo, por meio da escuta e da prática da palavra de Deus. Vamos escutar com atenção a mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos? Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós ouvimos esta parábola bonita de Jesus. É importante dizer que parábola é uma linguagem simples utilizada por Jesus, que usava as comparações das coisas do dia a dia das pessoas para falar das coisas de Deus. Aliás, esta é uma indicação para nós também hoje, saber falar de forma simples, mas profunda sobre as coisas de Deus. Talvez esse seja um desafio para nós. Jesus usa de parábolas para ensinar as pessoas. Esta parábola foi dirigida a um grupo específico. Quem são os destinatários deste ensinamento de Jesus? Os destinatários desta parábola são os chefes religiosos daquele tempo, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Portanto, esta chave de leitura é muito importante para compreender o que Jesus está querendo dizer por meio desta parábola.
Primeira coisa que salta aos nossos olhos ao ler esta parábola é o cuidado de Deus para com cada um de nós. Vejamos como inicia esse trecho do Evangelho. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Quem é este proprietário? Este proprietário é o próprio Deus, é o Divino Pai Eterno. E o Divino Pai Eterno, com as suas próprias mãos, cuida de cada um de nós. Por isso, diz aqui que este proprietário, com as suas próprias mãos, plantou uma vinha. A vinha é símbolo do reino de Deus na Bíblia. Cercou-a com uma cerca, com todo o cuidado para proteger esta vinha. O Pai Eterno nos protege, cuida de cada um de nós. Abriu nela um lagar e construiu uma torre. É o cuidado do Pai Eterno para com cada um de nós. Cercou a sua vinha, isto é, o seu reino para protegê-la. Depois, diz o Evangelho, arrendou a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Ora, Deus confiou a algumas pessoas a missão de cultivar esta sua vinha, isto é, de cultivar e alimentar o reino de Deus. E a gente precisa se perguntar, quem são estes vinhateiros a quem o Senhor confiou a sua vinha? São os chefes religiosos do seu tempo, que deveriam ter esta missão de cultivar a vinha do Senhor em vista de fazê-la produzir muitos frutos. No entanto, o que acontece com os vinhateiros? Eles confundiram porque pensaram que a vinha era a propriedade deles. Assim aconteceu com a religião em Israel. Os chefes religiosos, por isso que eu disse no início que os destinatários são os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, pensavam que a religião era posse deles. Deus se tornou um objeto de sua posse. Por isso que esta parábola está falando justamente da realidade religiosa daquele tempo, que os chefes religiosos haviam feito com a religião. Por isso diz o Evangelho, chegada a época da colheita, enviou os seus servos aos vinhateiros para receber os seus frutos. Quem são esses servos? Estes servos são os profetas. Então vejam bem, o proprietário é Deus, que cultiva a sua vinha, os vinhateiros, aquele a quem Deus confia a sua vinha, o seu reino, são os chefes religiosos, e os servos enviados por Deus são quem? São os profetas. E o que acontece com eles? Chegada a época da colheita, enviou os seus servos aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e apedrejaram ao terceiro. É o que aconteceu com os profetas ao longo da história, quando gritavam, quando falavam em nome de Deus, denunciando os mandos e desmandos dos chefes daquele tempo. Por isso, o Evangelho é muito claro em dizer que estes servos foram maltratados, foram mortos pelos vinhateiros porque pensavam que eram donos da vinha. Depois mandou em número maior outros servos, mas trataram da mesma forma. Por fim, o que pensou o proprietário? Vou mandar o meu filho. E quem é este filho? É o próprio Jesus. Por isso a gente lê esse trecho justamente neste tempo quaresmal, porque a gente vai compreender que é justamente o que vai acontecer com Jesus em Jerusalém. Olha só, por fim enviou-lhe seu filho imaginando, respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam. Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemos de sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. É o que os chefes religiosos fizeram com Jesus, por pensarem que eles eram os donos do reino. Não acolheram a sua mensagem, o condenaram à morte. Lançaram Jesus para fora. Portanto, é a imagem daquilo que vai acontecer com o próprio Jesus. Aqueles a quem Jesus foi enviado não o acolheram. E os outros que eram considerados indignos acolheram Jesus. Por isso aqui é citado o Salmo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos. E o Evangelho continua, por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo
que o fará produzir seus frutos. Jesus veio para os seus não o acolheram, o povo de Israel, sobretudo os chefes religiosos. E quem o acolheu? Os estrangeiros, os pagãos, os pecadores, os que eram considerados indignos do reino de Deus. Estes viram em Jesus o Messias esperado. E o finalzinho do Evangelho vai justamente identificar quem são os destinatários desta mensagem. Diz assim: os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões. Além de tramar o mal, quem se opõe a Jesus é covarde, porque tem medo de dizer o que pensam e o que tramam. Por isso sempre agem às escondidas. Peçamos ao bom Deus a graça de acolher o Filho que é enviado para nos salvar e, sobretudo, que tenhamos um coração bom e livre de todo tipo de maldade. Dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno, elevemos a Ele a nossa oração, a nossa prece, cheios de gratidão pelo ensinamento desta parábola que ouvimos no Evangelho. Vamos rezar com confiança. Divino Pai Eterno, Deus de amor, ternura e misericórdia, te agradecemos imensamente por nos enviar Teu Filho Jesus, nosso Salvador e nosso Redentor. Queremos acolhê-lo em nosso meio e apresentar em nossas mãos diante dele os frutos daquilo que nós trabalhamos na Tua vinha, no Teu reino. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade de sermos provocados pela palavra do Evangelho, que tenhamos a força do Teu Espírito para colocá-la em prática. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.